desafiadora. 1 Samuel, capítulo 25, a partir do verso 2, diz assim a palavra do Senhor. Havia um homem em Maom, que tinha as suas propriedades no Carmelo. Era um homem muito rico, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e ele estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. O nome desse homem era Nabal, e a mulher dele se chamava Abigail. Ela era inteligente e bonita, porém Nabal era grosseiro e mau em tudo o que fazia. Ele era descendente de Calebe. Quando Davi no deserto ouviu dizer que Nabal tosqueava suas ovelhas, enviou 10 rapazes para lhe dizer: vão ao Carmelo para falar com Nabal e pergunte-lhe em meu nome como está. Digam para aquele abençoado, aquele afortunado: paz para você, Nabal, paz para a sua casa, paz para tudo o que é seu. Soube que você está fazendo a tosquia de suas ovelhas. Tosquia de suas ovelhas. Os seus pastores estiveram conosco e nós não os maltratamos e nada lhes faltou durante o tempo em que estiveram no Carmelo. Pergunte aos seus moços, confirme com eles e eles lhe dirão. Portanto, que os meus rapazes encontrem favor em sua presença, Nabal, porque chegamos em boa hora. Por favor, dê aos servos de Davi, seu filho, qualquer coisa que estiver à sua mão. Os rapazes de Davi foram e falaram então a Nabal todas essas palavras em nome de Davi e depois ficaram esperando uma resposta. Verso 10, e Nabal deu a seguinte resposta aos servos de Davi: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem do seu senhor. Vocês acham que eu vou pegar o meu pão e a minha água e a carne dos meus animais que abati para os meus tosqueadores e dar a homens que eu não sei de onde vêm? Então os rapazes de Davi se puseram a caminho e voltaram, e ao chegarem disseram a Davi tudo o que Nabal havia falado, palavra por palavra. Então Davi disse aos seus homens: cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e também Davi cingiu a sua, e cerca de 400 homens seguiram Davi, enquanto 200 ficaram com a bagagem. Nesse meio tempo, um dos moços de Nabal veio falar com Abigail, mulher de Nabal, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas eles o pôs a correr. No entanto, aqueles homens nos têm sido muito bons, nunca fomos maltratados por eles, de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles, quando estávamos no campo. Eles eram como um muro ao nosso redor, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles, apacentando as ovelhas de Nabal. E agora pense bem, e veja o que você, Abigail, vai fazer, porque o mal já está determinado contra nosso Senhor e contra a sua casa. Ele é homem maligno, e não há quem consiga falar com ele. Verso 18 diz: então Abigail pegou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinhos, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figo, e pôs tudo sobre jumentos, e disse aos seus servos: vão na minha frente, que eu vou logo atrás de vocês. Porém ela não contou nada a seu marido Nabal. Enquanto ela estava cavalgando no jumento, descia encoberta pelo monte. Davi e os seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. Ora, Davi tinha dito: com certeza, de nada adiantou ter protegido tudo o que esse homem possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo que lhe pertence, e ele me pagou o bem com o mal. Que Deus me castigue, se até o amanhecer eu não matar todos os do sexo masculino que estão com ele. Mas quando Abigail viu a Davi neste caminho, desceu depressa do jumento e prostrou-se com o rosto diante de Davi, inclinando-se até o chão. Lançou-se aos seus pés, e Davi disse: meu Senhor, que a culpa recaia sobre mim. Permita que essa sua serva fale e escute as palavras dessa serva. Que o meu Senhor não se importe com aquele homem maligno, a saber, com Nabal. Porque é o que significa o seu nome. Nabal é o seu nome, é tolice, é estupidez que o acompanha. Eu, porém, esta tua serva, não vi teus rapazes que o meu Senhor mandou. Agora, meu Senhor, tão certo como vive o Senhor Deus, e tão certo como vive a sua alma, foi o Senhor Deus que o impediu de derramar sangue e de fazer justiça com as próprias mãos. Que os seus inimigos e os que procuram fazer o mal ao meu Senhor sejam como Nabal.
Este é o presente que essa tua serva trouxe ao meu senhor, que seja dado aos teus rapazes que seguem com seu senhor. Perdoe a transgressão dessa tua serva, pois o Senhor Deus certamente firmará a casa do meu senhor, porque ele está travando as batalhas do Senhor Deus. E não me ache mal em meu senhor durante toda a sua vida. E se algum homem se levantar para perseguir e tirar a vida do meu senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor, seu Deus. Porém, a vida dos seus inimigos, este lançará como que se atirasse na cavidade de uma funda. E quando o Senhor, Deus, tiver feito ao meu Senhor tudo o que bem falou a seu respeito, e o tiver colocado como príncipe sobre Israel, então o Senhor não terá motivo de pesar, nem de remorso, por ter derramado sangue inocente, e de ter se vingado com suas próprias mãos. E quando o Senhor Deus tiver feito bem ao meu Senhor, então lembre-se da tua serva. Então Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que hoje mandou você ao meu encontro. Bendita seja a sua prudência e bendita seja você mesma, que hoje me impediu de derramar sangue e de me vingar com minhas próprias mãos, porque tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de fazer mal a você, senão, se você não tivesse apressado e não tivesse vindo ao meu encontro, não teria ficado nem Nabal até o amanhecer, nem nenhum do sexo masculino. Então Davi o recebeu da mão de Abigail, que ela lhe havia trazido, e lhe disse: volte em paz para a sua casa. Como você pode ver, dei ouvidos ao que você me falou e atendi ao seu pedido. O texto é longo, mas é uma história extraordinária. Amados irmãos, eu vejo que esse texto, ele consegue retratar um dos grandes problemas que as famílias hoje estão vivenciando. Como Deus tem um mês inteiro para falar conosco, e esse mês é de 5 domingos, em cada domingo serão 2 cultos, mensagens diferentes de manhã e de noite. A gente não tem pressa de chegar logo na cereja do bolo. A gente vai começar comendo pelas beiradas. Hoje pela manhã você ouviu sobre como não deixar que a tragédia afete sua família. Hoje eu quero falar de uma outra coisa, um outro conselho. Escolhas. Muitas famílias hoje não são felizes e não estão debaixo da bênção de Deus por causa das escolhas que elas têm feito. A vida, irmãos, é feita de escolhas, e cada escolha produz o seu resultado próprio. A gente vê muitas pessoas hoje aperreadas com problemas familiares. Meus filhos hoje estão fora do caminho. Meu marido está me impedindo de ir para a igreja. Meu irmão não está mais falando comigo. Meu pai está proibindo isso. Muitas pessoas aperreadas. Elas ficam frustradas, elas ficam tristes, elas ficam desmotivadas quando elas não alcançam os resultados esperados. Mas elas esquecem que os resultados que elas obtiveram foi das escolhas que elas fizeram. A sua vontade só vai se realizar se você fizer as escolhas certas. Não é qualquer escolha que dá o resultado que eu desejo. São as escolhas certas. Porque as escolhas erradas, elas produzem os seus próprios resultados. Se você fizer uma escolha errada, não vai alcançar o resultado que espera. O que determina o resultado não é a sua vontade, eu volto a dizer mais uma vez. São suas escolhas. São as prioridades que você dá. É se você honrou ou não a Deus. É se você seguiu o princípio bíblico ou não. É se na hora de se posicionar você se posicionou ou não. É se na hora de resolver você resolveu ou não. É se na hora que você teve a oportunidade você teve coragem ou você regrediu, ou você retrocedeu, ou você se acovardou. Mas certamente, queridos, os resultados não vêm da nossa vontade, eles vêm como fruto das nossas escolhas. O que eu gosto da experiência, da história de Nabal e de Abigail, é porque, em tese, Nabal e Abigail representam um lar misto. Nabal é o caba grosso, que não tem temor ao Senhor e não honra a Deus. Abigail é aquela que acredita em Deus. É aquela que deseja fazer a coisa certa. E é interessante que você olha para Nabal e vê que as escolhas dele ia trazer morte para sua casa.
As escolhas dele iam trazer maldição para a sua casa. Por causa das suas escolhas, e ele achava que estava certo, mas por causa das suas escolhas, a morte estava chegando pela espada de Davi. Quando ele menos esperasse, a conta chegava da escolha que ele fez. Ao passo que Abigail, irmãos, a sua escolha, que foi totalmente diferente da de Nabal, ela trouxe a paz, ela trouxe o livramento e ela trouxe a salvação para a sua família. Veja, num lar misto, num lar desigual, você tem um lado, 50% fazendo escolhas erradas e trazendo prejuízos para a sua família. Mas você tem o outro lado, Abigail, 50% fazendo escolhas certas. No final, o que é que preservou? No final, o que foi que deu certo? Por que eu escolhi Nabal e Abigail? Porque parece que quando a gente fala sobre escolhas e sobre conselhos para a família feliz, isso só dá certo se o casal for crente. Porque se o casal não for crente, ou se for meio a meio, não vai dar certo, porque o outro lado sempre vai escolher o errado. Mas Nabal e Abigail é um exemplo que, apesar de pessoas dentro da família fazendo escolhas erradas, se o servo de Deus faz as escolhas certas, Deus honra o seu servo. As escolhas certas, irmãos, elas superam as escolhas erradas, elas corrigem escolhas erradas. De forma que eu quero dizer para você que vive numa casa dividida, numa casa onde tem aqueles que honram a fé e aqueles que não honram a fé, criticam você pela sua fé, que isso não muda em nada a sua responsabilidade e que isso não muda em nada a ação de Deus, desde que você faça as escolhas certas. O que não dá é ter um lado fazendo escolha errada e o lado que deveria fazer a escolha certa, fazer a escolha errada também. Agora, se funcionou num lar misto de Abigail e Nabal, imagina quando lá é de crentes, é de servos de Deus. Se funcionou a ação de Abigail, as escolhas de Abigail sobre a sua família, mesmo tendo Nabal, um grosseiro como aquele, as escolhas dela superabundaram, foram além, livraram o mal que as escolhas de Nabal iria trazer. Imagine o potencial que eu e você tem quando os dois temem ao Senhor e desejam andar nos caminhos do Senhor. Nós temos, no mínimo, 100%, porque 50-50, cada um tomar decisões erradas. Certas, a bênção do Senhor virá. Mas a pergunta é, por que mesmo assim, muitos lares cristãos, ou mistos, não estão felizes e abençoados? Por causa das escolhas. Por que as pessoas ainda fazem escolhas erradas? Em primeiro lugar, queridos, olhando para esse texto, a gente percebe que as pessoas insistem em fazer escolhas erradas, porque elas escolhem sempre fazer escolhas que trazem benefício próprio, em vez do benefício comum da casa. Eu tenho visto pessoas que não têm conseguido ver a felicidade e a bênção de Deus nas suas famílias, porque na hora de fazer a escolha, ela não está pensando no coletivo, ela está pensando nela. Tem filhos que, em nome da liberdade, fazem escolhas e que se vire o sentimento dos pais. Tem cônjuges que fazem escolhas que se vire o sentimento do outro cônjuge. Tem pais fazendo escolhas e que se vire os filhos para aceitar as suas escolhas. Em nome da nossa liberdade e da nossa satisfação, a gente faz escolhas pensando no nosso resultado, no objetivo que nós queremos e esquecemos que estamos em comunidade, em família. Eu gosto de uma ilustração que fala de 2 peixinhos. É lógico que é uma ilustração, tá? Isso não é real. E 2 peixinhos, e tinha um que dizia assim, poxa, eu queria sair desse aquário. É muito ruim viver nesse aquário. Poxa, eu imagino que por trás dessas paredes de vidro tem um mundo inteiro que eu possa descobrir, e a gente fica aqui preso. Eu já sei como é que eu vou fazer. Eu vou começar a nadar de um lado para o outro, eu vou agitar e vou bater de um lado, vou bater do outro,
e eu vou derrubar esse aquário, e quando ele cair no chão, aí eu vou estar livre. E o outro dizia: rapaz, eu acho que isso não é uma boa ideia. Eu acho que isso não vai dar certo. Não vai dar, você é pessimista. Você vai ver, quando eu quebrar esse vidro, a gente vai estar livre. E ele começou. E agitava para um lado, agitava para o outro, agitava para um lado, agitava para o outro. Começou a fazer velocidade e batia de um lado, batia do outro. Daqui a pouco aquele recipiente começou a ir para um lado, começou a ir para o outro, ele dizendo: olha, minha liberdade está chegando. E o outro olhava assim e dizia assim: eu acho que isso não vai dar certo. E aí daqui a pouco, quando ele, pá, caiu, quebrou o aquário, as paredes de vidro se abriram, a água se espalhou e eles morreram. Porque fora do aquário não tinha água. E aí a decisão de um matou os dois. Escolhas individuais, escolhas egoístas, escolhas que só pensam em benefício próprio e não levam o bem da família. Quando você quebra a cara, o prejuízo é de todos, porque todos estão dentro do mesmo aquário. Nabal é um grande exemplo disso. Ele tinha filhos, ele tinha esposa, mas na hora de tomar uma decisão, ele só pensou nisso aqui. Por que eu tenho? Olha a resposta dele, verso 11, do capítulo 25. Diz assim: por que eu vou... vocês acham que eu vou pegar o meu pão e a minha água e a carne dos animais que eu abati para os meus tosqueadores e dar a homens que eu não sei de onde vem? A preocupação dele era com ele. A preocupação dele era, ele ia perder, ele ia deixar de ganhar. E essa decisão não levava em conta os resultados, porque toda escolha gera um, vamos lá, gente, toda escolha gera um resultado. Nabal, em nome da sua satisfação pessoal, dos seus projetos pessoais, tomou a sua decisão, não pensou na família, não pensou nas consequências, que se dane. Abigail possui uma atitude totalmente diferente. Ela pensou na família. No verso 17, diz assim: e agora, pense bem e veja o que você, Abigail, poderá fazer, porque o mal já está determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. Ele é um homem maligno e não há quem consiga falar com ele. Chega o servo para Abigail e diz: Abigail, ou você faz alguma coisa, ou você toma postura, ou você intervém nisso, ou a decisão de Nabal, todo mundo vai morrer. Nabal é um homem maligno, Nabal não está nem aí para ninguém. E se você não se posiciona agora e mostra que você pensa diferente, age diferente, que você segue uma fé, que você tem um temor do Senhor, que você não concorda com isso, ou você fala agora, ou vai ser tarde demais. E o texto diz que Abigail diz: vou fazer minha parte. Meus 50%. Vou fazer minha parte. Vou fazer uma escolha diferente. E o verso 24 vai dizer: ela lançou-se aos pés de Davi e disse: meu Senhor, que a culpa recaia sobre mim, permita que a sua serva fale, escute as palavras da tua serva, que o meu Senhor não se importa com aquele homem maligno, a saber, com Nabal, porque é o que o nome dele já significa. Ele é um homem rude, tolo. Eu, porém, tua serva, não vi os teus rapazes, eu não percebi o que estava acontecendo, mas eu estou aqui agora para consertar isso. E a postura dela, pensando em prol da família, inclusive de Nabal. É importante que você entenda que quando nós fazemos escolhas bíblicas, escolhas certas, escolhas que agradam a Deus, pode até ser que desagrade os não crentes, mas você está pensando no bem de todos. Porque quando a gente faz a vontade de Deus, toda a casa é abençoada. Quando eu faço escolhas egoístas, eu não tenho como ser feliz e abençoado. A bênção de Deus não vem. Eu posso trazer a maldição. Mas quando eu faço escolhas certas, não precisa que os que não têm a mesma fé, a mesma compreensão, compreendam, aplaudam, apoiem. Eu sei porque eu estou tomando essa decisão, eu sei porque eu estou colocando esse limite, eu sei porque eu não estou compactuando com isso, eu sei porque eu estou tendo atitude diferente, eu sei porque eu quero honrar a Deus, eu sei que a bênção vem quando a gente obedece a Deus, e toda casa
vai ser abençoado. A escolha de Nabal colocou toda a casa em perigo. A escolha de Abigail salvou toda a casa. Uma das coisas que nós precisamos melhorar são as nossas escolhas. Porque se nós não mudarmos as nossas escolhas, nós não alcançaremos outros resultados. Não adianta querer novos resultados fazendo as escolhas de sempre. Não funciona. A segunda coisa que eu aprendo, queridos, sobre esse texto, por que as pessoas ainda insistem em fazer escolhas erradas? É porque elas escolhem priorizar, agradar pessoas do que a Deus. Eu estou cansado de ver pessoas que fazem escolhas para agradar, para amenizar, para tentar equilibrar as coisas. Eu já fui para festas que parecia mais aqueles quiosques católicos. Depois da missa, começa a festa pagã. Então, primeiro tem a festa para Deus, e depois... Eu já disse para mim mesmo que eu tenho que começar a dizer não para essas festas, porque não faz sentido. Primeiro o culto. Aí, quando termina o culto, libera a bebida, libera tudo e tal. Não, mas a gente faz isso porque a gente tem que agradar, a gente tem que equilibrar. A família é... Então, o sinal que você está dando, a resposta que você está dando é que para você tanto faz. A sua escolha é agradar as pessoas e não agradar a Deus. E quem começa a fazer concessões, um dia não tem mais como voltar atrás. Quem já participou do encontro de vida, sabe que num dos encontros, numa das mensagens, eu sempre contava a história do camelo e do beduíno. A história do camelo e do beduíno é fantástica, porque fala sobre concessões. O beduíno e o seu camelo caminharam, quando chegou a noite, ele resolveu fazer a sua tenda, porque ele sabia pelo tempo que já vinha aí uma tempestade de areia. Ele amarrou o seu camelo, o camelo tem proteção natural, ele não tem, então ele armou a barraca e entrou dentro da barraca. Começou a ventania, começou a tempestade de areia. Lá pelas tantas, o camelo botou a carinha assim dentro da barraca e disse assim: beduíno, o negócio aqui está pesado, cara, tá muito forte. Tu deixa eu botar uma pata dentro aí, pelo menos uma pata ajuda, já dá uma proteção. O beduíno, tem muito espaço, deixou o camelo botar uma pata. Lá pelas tantas horas, o camelo botou a cabeça de novo e disse: rapaz, o negócio está horrível. Tu deixa pelo menos eu botar uma segunda pata, eu estou vendo que tem espaço aí. Aí o beduíno olhou e disse: bota a segunda pata. E aí termina a história com o camelo dentro da tenda e o beduíno fora. Porque quando você faz concessão, chega uma hora que não dá para voltar atrás. Você não tem mais moral. As pessoas não valorizam mais a sua fé. Porque se você, em todas as vezes que quiseram fazer alguma coisa, eu quero vestir essa roupa. Você que sabe. Eu quero fazer a festa assim, assado. Você que sabe. Eu quero chegar a tal hora da noite. Você que sabe. Eu quero andar com fulano. Você que sabe. Aí um dia você vai dizer: não está prestando essa amizade não. Agora é tarde. Agora é tarde. As concessões, elas cobram um preço muito alto. Há muitas famílias que hoje não estão felizes e não têm a bênção de Deus, porque elas insistem em fazer escolhas que priorizam agradar pessoas do que a Deus. Mais uma vez, Nabal é um grande exemplo disso, porque ele decidiu mostrar autoridade para os seus servos e para os seus amigos. O não atender o pedido de Davi quem é Davi? Ele esnobou. Quem é Davi? Quem é o filho? E eu devo nada a ninguém? E aí diz o texto, olha o que vai dizer lá no verso 11. O verso 11, ele diz assim: eu vou dar a carne dos animais que eu abati para os meus tosqueadores. Essa carne eu abati foi para os meus tosqueadores, os meus amigos. Essa minha turma aqui. A carne eu abati para eles, eu não vou dar para ninguém. E é interessante que no verso 36, o texto dirá que enquanto Abigail está lá resolvendo a situação, Nabal estava fazendo uma festa com os seus tosqueadores, comendo e bebendo, e quando ela volta, diz o texto que ele está bêbado. É o que diz o texto, ele está bêbado.
Abigail voltou para junto de Nabal, e eis que ele fazia em casa um banquete, como um banquete de rei, e o seu coração estava alegre, ele estava bastante embriagado. Ele queria ostentar, ele queria ser bom para os amigos. E certamente que quando Davi chegasse com 400 homens, a espada na mão, esses amigos não iam chegar junto, não iam fazer nada. Porque às vezes você dá tanto valor para os que estão de fora, e você vê que quando você precisa, eles não retribuem isso. E a gente deixa de dar valor para os da casa, a gente deixa de dar valor para a família. Abigail agiu muito diferente de Nabal. Ela sabia que Davi representava alguém que estava sendo levantado por Deus. Davi representava alguém que estava sendo levantado por Deus, e ela tinha o temor do Senhor. Então ela não estava preocupada em agradar as pessoas, ela estava preocupada em agradar a Deus. Verso 28 deixa muito claro isso. Olha o que é que diz no verso 28. Perdoe a transgressão desta tua serva, pois o Senhor Deus certamente firmará a casa do meu Senhor, porque Ele está travando as batalhas do Senhor Deus. E não se ache mal em meu Senhor durante toda a sua vida. E no verso 30 ela diz, e quando o Senhor, Deus, tiver feito ao meu Senhor, e ela falava de Davi, todo o bem que Ele prometeu a seu respeito, e o tiver colocado como príncipe, como rei sobre Israel, então Senhor, por favor, lembre de mim. Ela sabia que Davi estava lutando as batalhas do Senhor, e ela sabia que Davi seria rei de Israel. Ela vai contra o marido, ela vai contra a opinião social, ela faz escolhas para agradar a Deus. Não espere bons resultados de escolhas que deixam Deus em segundo lugar. Não espere bons resultados de escolhas que envergonham o Evangelho, que não mostram coragem do Evangelho, que não demonstram o seu amor sacrificial pelo Senhor. Não espere bons resultados, não poderá haver. Mas porque tem tantas pessoas que ainda fazem escolhas erradas? E eu finalizo com essa terceira lição, olhando para Nabal e Abigail. Eu aprendo que há pessoas que fazem escolhas erradas, porque elas fazem escolhas ou tomam decisões de forma precipitada, sem nenhum tipo de reflexão. Todas as vezes que nós agimos pelo impulso, pelo calor do momento, sem reflexão, vai dar errado. A gente se arrepende depois. Bom quando a gente se arrepende. Bom para os que têm coragem e voltam e pedem perdão e pedem desculpa. Mas tem gente que toma a decisão errada, sabe que errou, mas mantém depois o orgulho para não reconhecer que errou, para não demonstrar fraqueza. E piora mais ainda a situação de uma escolha ruim, porque é uma nova escolha ruim. A escolha ruim de tomar uma decisão precipitada é piorada pela escolha de não reconhecer que foi precipitado na decisão. Amados irmãos, muitas pessoas têm piorado situações porque não têm se aconselhado, porque não têm buscado sabedoria de Deus, porque não têm buscado informações, porque não procura se informar primeiro. Quantas pessoas ouvem aqui e já reproduzem aqui? É quase o efeito WhatsApp. A mania que as pessoas têm de receber e já encaminhar sem ler o que está escrito, sem ler a heresia que está escrito, sem ver a burrice que está escrito, a inverdade que está escrito. E quantas vezes a gente está ouvindo aqui e já tomando a decisão? Fulano falou de você, mas fulano foi assim. Aí depois você descobre que fulano não falou de você, mas você falou de fulano. Escolhas erradas sempre serão erradas quando elas são tomadas de forma precipitada. Nabal não consultou ninguém. Ele não refletiu sobre os prós e contras de atender ou não um pedido, logo de quem? De Davi. Ele nem se preocupou na forma de responder. Respondeu ignorando, menosprezando Davi. Ele poderia até não ajudar. Nabal poderia não ajudar. Nabal poderia mandar dizer assim, olha meus queridos, é o seguinte, os animais que tinha, eles já estão aqui e tal, não dá para ajudar. Diga a Davi que hoje não, mas semana que vem eu ajudo.
Existem formas de dizer sim, existem formas de dizer não. Às vezes você diz não de forma grosseira, às vezes você diz um sim de forma humilhante. Existem formas de dizer de forma correta e errada. E se você não pensa, se você não reflete, você fala demais e não fala o que deveria falar. O verso 9 e 10 diz que quando os rapazes de Davi falaram e esperaram a resposta, Nabal já deu a seguinte resposta. Ele já, olha, Davi pediu, se for possível, a gente ajudou os seus trabalhadores, protegeu suas ovelhas, nunca pediu nada, mas agora a gente está se preparando para uma guerra. Lá onde a gente está acampado não tem nada, o que você mandar ajuda. Veja aí alguma coisa, quem é Davi? Devo nada a Davi? Percebe? Irmãos, quantos problemas nós temos gerado, e depois a gente não sabe por que a paz não reina, por que a comunhão não volta, por que as pessoas não querem vir para a nossa igreja, para a sua igreja, e a culpa não é da igreja, mas pode ser das escolhas que você está fazendo em casa, porque você representa a sua igreja onde você está. Você é o reflexo da sua igreja. As pessoas vão olhar para você e vão dizer, lá só tem gente igual a ele. Só tem gente igual a ela. É todo mundo igual. A resposta de Nabal despertou a ira de Davi. A atitude de Abigail, irmãos, ela busca a ajuda dos seus servos, ela planeja o que fazer, e ela busca agir com rapidez e falar da forma mais adequada possível. Verso 18, diz o texto, então Abigail pegou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas, 200 pastas de figo, pôs tudo nos jumentos, e então disse aos seus servos, preciso da ajuda de todos vocês, agora é mutirão, vamos rever esse negócio, levem e eu vou atrás. E ao chegar lá, o texto dirá a atitude que ela teve. Se prostrou aos pés de Davi e disse assim, olha, me perdoe, mas pelo menos me escute. E ela falou de forma muito humilde, de forma muito quebrantada, dizendo assim, não leve em conta o que aquele estúpido falou, escuta o que eu estou dizendo. Se eu tivesse visto, eu não teria deixado isso acontecer. Aqui, trouxe, não custa nada, com prazer, poupe a minha casa. Ela planejou. Olha o resultado que dá quando a gente para dizer assim, como é que eu vou resolver isso? Qual é a melhor forma de resolver isso? Como é que eu devo falar? Em que momento eu devo ir? É melhor resolver isso agora? Ou é melhor resolver isso amanhã? É melhor resolver isso sozinho? Ou eu vou com mais alguém para resolver? De repente eu faço um agrado antes? Como existem formas para que uma palavra branda desvie o furor, em vez de provocar e jogar mais lenha na fogueira. Somente pessoas que fazem escolhas pensadas, refletidas, amadurecidas, debaixo de, talvez, conselhos, de bons conselhos, de conselho de gente que tem coisa boa para lhe compartilhar. Porque não adianta pedir conselho de alguém que também faz escolhas erradas. Não adianta você pedir conselho para melhorar o seu casamento de alguém que também está com crise no casamento porque anda fazendo escolha errada. Não adianta você pedir conselho de alguém como você deve cuidar dos seus filhos, quando ele também não está cuidando dos seus filhos. Então, cuidado com os conselhos, mas com certeza você evitará muitos problemas se você não tomar decisões de forma precipitada, sem nenhum tipo de reflexão. Sabe o que aconteceu, irmãos? Eu finalizo dizendo para vocês o que aconteceu, verso 35, a palavra de Davi foi, então Davi recebeu da mão de Abigail o que ela lhe havia trazido e disse, volte em paz para sua casa. Como você pode ver, eu dei ouvidos ao que você me falou e eu atendi o seu pedido. Olha só, Abigail, eu estava irado, como um bom nordestino, eu estava arretado, eu estava assim, querendo matar, sangue no olho, não ia sobrar um. Mas do jeito que você falou, do jeito que você fez a coisa, eu mudei de ideia. Louva a Deus porque você veio. Que bom que você mudou
fez uma escolha diferente, isso apaziguou meu coração e eu não matei ninguém. Que bom. Vá em paz. Deus honra quando nós fazemos escolhas certas. Deus honra quando nós fazemos escolhas bíblicas. Deus honra quando nós fazemos escolhas que não querem agradar pessoas, mas a Ele. Deus honra quando nós fazemos escolhas refletidas e amadurecidas. Deus honra quando nós não fazemos escolhas que só trazem benefício para a gente, mas quando essas escolhas, elas pensam no todo, na família. Porque quando a gente pensa na família, talvez a gente precise mudar as nossas escolhas. Se você não melhorar suas escolhas, você não terá outros resultados. Quer uma família feliz e abençoada? Comece a fazer boas escolhas. Aí você verá o resultado de Deus na sua vida. Não existe casos perdidos. Não existe marido que não se converte, não existe filho que não volta para o caminho, não existe casamento que não se restaura, não existe enfermidade que não possa ser curada ou tratada, não existe inimizade que não possa ser sarada, não existe passado que não possa ser superado. Às vezes esquecido não, mas superado, sim. Esquecer não, porque ninguém vai ficar com amnésia. Ninguém vai acordar um dia sem lembrar do que aconteceu ontem, mas poderemos superar, perdoar e voltar a conviver, desde que nós façamos escolhas certas. Amém, queridos? Vamos ficar de pé e nos preparando para o momento da ceia. Vamos orar ao Senhor e vamos pedir que o Senhor nos ajude a ter coragem, porque fazer escolhas certas dá trabalho, fazer escolhas certas é difícil. Às vezes a escolha certa é não fazer, e a gente queria fazer. Às vezes a escolha certa é dar um passo para trás e reconhecer que errou, é refazer de novo. Às vezes escolhas certas é dizer assim, eu não tenho como voltar atrás, mas eu quero lhe dizer publicamente, me perdoe, eu errei. Às vezes escolhas certas é restituir o prejuízo que eu causei. Escolhas certas não são fáceis, é preciso coragem, é preciso determinação, e eu queria que você orasse pedindo a Deus que Ele desse coragem e determinação, discernimento e sabedoria para que você tome decisões certas. Amém, queridos? Essa semana eu estava lendo sobre sabedoria e inteligência. Algumas pessoas pensam, presbítero Valdo, que sabedoria e inteligência são a mesma coisa. Mas não é a mesma coisa. Eu aprendi essa semana que inteligência é a capacidade que Deus lhe dá para que você se esforce e resolva um problema, uma dificuldade que a sabedoria não lhe deixaria ter feito. A inteligência é a capacidade de resolver problemas, de superar obstáculos que a sabedoria, se você tivesse, teria evitado que você tivesse criado esse problema. Portanto, a sabedoria ela é preventiva. É muito bom ter inteligência para resolver conflitos, mas melhor ainda é a sabedoria para não entrar em conflitos, para evitar conflitos, para fazer escolhas certas. Peça a Deus sabedoria. Eu ainda vou falar sobre isso esse mês, sabedoria e inteligência. Peça a Deus sabedoria para fazer escolhas certas, porque elas serão preventivas e elas evitarão muitos problemas. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Paizinho querido, obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado, ó Deus, por esse tempo na Tua presença. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Como o Senhor tem cuidado de nós. Ah, Deus, nos ajude neste mês da família a rever muitas escolhas antes que elas sejam feitas. E a rever também muitas que já foram feitas, mas que elas não produziram o resultado que desejávamos. Não nos deixa, Senhor, procurar culpados. Não nos deixa, Senhor, arrumar justificativas para os nossos erros. Nos ajude, Deus, a perceber as escolhas que fizemos e a reconhecer que elas podem e precisam ser melhoradas. Ah, Senhor, nos ajude, visite as nossas casas, visite os nossos lares,
Vai falando conosco ao longo deste mês, Senhor, porque precisamos ouvir a Tua voz mais vezes. Que ao final deste mês, Senhor, estejamos muito mais sábios, muito mais fortalecidos pelo Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.